Pessoal, Marcelo aqui. Além de estarmos todos os dias no YouTube com vocês, você também nos encontra no X, antigo Twitter, e também no Telegram, nos grupos GeopoMRS e Geodiscussões. Obrigado! E aí, pessoal, eu sou o Marcelo Rossi, o analista aqui do canal Geopolítica e Operação Retomada, né? O nosso canal, apesar de receber doações, não tem conteúdo exclusivo para doadores, né? Todo o nosso material é aberto para qualquer pessoa. Portanto, os doadores o fazem por espontaneidade, tá bom? Que isso fique bem claro, não existe conteúdo exclusivo e nem discriminação para não doadores. Todo o nosso conteúdo pode ser acessado por qualquer pessoa. Muito obrigado a todos. Assistam aí a nova análise, espero que você goste. Valeu! E aí, pessoal, Marcelo Rossi, Geopolítica e Operação Retomada, voltando nesse domingo ao nosso canal. Hoje é um 12 de abril de 2026, né? Quero agradecer imensamente todos esses que estão colaborando com o nosso canal. Muito obrigado, né? A gente tem que remunerar os editores aqui, como eu já disse. Então agradeço imensamente. Bom, seguimos então avante com as nossas análises aqui. Eu quero falar hoje sobre o acordo que não teve, né? As negociações lá em Islamabad, no Paquistão, terminaram depois de 21 horas sem nenhum acordo, né? O Irã não quer abrir mão do seu processo de enriquecimento de urânio, de desenvolvimento da bomba atômica. Eles não querem abrir mão disso de jeito nenhum, né? E aquela história, você, né, vai vender uma arma ou vai permitir que um lunático tenha uma arma, é muito complicado, né? Um pai de família, um trabalhador, né? Um cara que tem um histórico bacana, ele pode ter uma arma para sua proteção, né? Agora, quem não tem um bom currículo, uma nação que, né, esteve envolvido em guerras, em assassinatos, em sequestros, né, um grupo político desses no poder, como é que você vai permitir que tenha uma arma desse porte, né, que pode desestabilizar toda a humanidade? Então, enfim, mas antes da gente ler aqui uma matéria que eu peguei da agência Reuters, da Associated Press, falando sobre o fim das negociações e que não teve acordo, né, as negociações, como todo mundo sabe, elas voltaram a ser feitas na sexta-feira, dia 10, né? E terminaram ontem à noite. No sábado à noite, já era madrugada de domingo lá em Islamabad, no Paquistão. Aqui no sábado à noite, né? Então, antes de eu falar sobre ler esse texto, eu quero só tirar uma dúvida de muita gente que escreve no canal e que manda e-mail e tal. Gente, é o seguinte, não há uma solução mágica para o Donald Trump e para a Nova Nova de uma hora para outra. Veja, manter um dólar que não seja fiduciário, colocar no mercado, não tem jeito. Deixa eu explicar, o dólar que não seja fiduciário, ele tem que estar lastreado. Né? Esse lastro ele tem que ficar claro, porque o lastro de uma moeda significa confiança na moeda. Então, para a moeda adquirir confiança, esse lastro ele tem que ser muito bem divulgado. Olha, né, vamos confiar nessa moeda porque o lastro dela, vamos dar um exemplo aqui, vai ser em minerais raros, né, minérios raros. Ah, existe essa quantidade de minérios raros? Existe. Então ela tem lastro, ela passa a ter confiança. Né? Agora, como é que você vai criar um dólar fiduciário do nada, sem estabelecer o que seria o lastro, né? Num mundo onde a dívida
quatro vezes o maior, quatro vezes o tamanho do patrimônio, né, do mundo. Né? Então não tem jeito, solução mágica não sai da cartola. Eu vejo o pessoal escrever de uma maneira como se, nossa, saiu da cartola, que solução mágica. Não, a aliança já tem uma nova moeda, $1. Não, veja, a coisa é muito mais complexa do que isso, pessoal, né? Não dá para a gente achar que as coisas saem assim como num passe de mágica, né? Isso é uma construção de longo tempo. Você construir $1 que não seja fiduciário, livre de todas essas dívidas, vai demandar tempo. Quanto tempo os americanos não costuraram até sair o acordo do petrodólar lá em 1974, né? Então, afirmar que eles já têm, a qualquer momento sai, isso com perdão da palavra, né? É uma bullshit, não dá, né? O Putin tem, né? O BRICS tem aquela tal da Unity, a moeda do BRICS, né? Já estão aí em paridade com outras economias, né? O BRICS já quase mais da metade, né? Quase metade da economia global. Então, ainda assim não tem credibilidade total. Então a gente tem que ser muito cuidadoso para achar que as soluções serão feitas num passe de mágica. Né? Então, não é assim, não é assim. Tá? Bom, agora vamos ao nosso assunto então de hoje, que falando sobre as negociações entre os Estados Unidos, né, Israel e Irã, terminaram sem acordo depois de 21 horas. A princípio, o presidente Trump enviou seu vice, o James David Vance, né, que eu coloquei aí na ilustração da nossa análise, e pelo que consta, durante essas 21 horas ele esteve o tempo todo em contato com o Donald Trump. Tudo ele com o Donald Trump na linha. Olha, eles querem isso aqui. E o Trump do outro lado, sim ou não. O Trump, né? Como se ele estivesse participando diretamente também desse encontro, dessa negociação toda. Aí ele diz que as conversas foram de altíssimo nível, o próprio Vance falando, né? O Trump em contato o tempo todo e mesmo assim não teve acordo. Eles não querem abrir mão do enriquecimento de urânio, não querem abrir mão de ter uma arma atômica. Né? Então, alguma coisa vai acontecer, né? Lembrem-se todos aí que acompanham o nosso canal que eu havia falado sobre 100 dias, final de fevereiro, que iria bater mais ou menos ali, em meados da Copa do Mundo, próximo ao 4 de julho norte-americano, que em 100 dias o Donald Trump teria que tomar atitudes, né, que mudariam o curso do planeta, da humanidade, porque ele quer entregar um 4 de julho de 250 anos, né, de fundação da América, com um mundo diferente. Esse é o objetivo dele. Né? Então, muito provavelmente, talvez ele nem espere o dia 21 de abril, que é quando vence então o prazo, né, que ele prometeu destruir a infraestrutura energética do Irã. Aquelas 2 semanas que ele prometeu para o Shehbaz Sharif, que é o Prime Minister, né, do Paquistão, que está intermediando aí as negociações. Né? Vamos ler então a matéria. Ela veio da Associated Press, né, e da Reuters. Eles dizem o seguinte: o vice-presidente dos Estados Unidos, James David Vance, afirmou que as negociações entre Washington e Teherã foram encerradas na madrugada desse domingo, aqui, né, sábado, né, eles estão muitas horas na nossa frente, sem um acordo, não teve acordo, após a recusa do Irã em aceitar os termos americanos de não desenvolver uma arma nuclear, abrir mão da arma nuclear. Segundo James David Vance, as conversas ocorreram com ele, estando em contato direto com o presidente Donald Trump e outros integrantes também do governo, né, da bancada ali do Trump. Né. As conversas de altíssimo nível duraram 21 horas e, segundo J.D. Vance, ocorreram com ele em contato constante com Donald Trump e outros integrantes do governo. Vance afirmou a jornalistas que os Estados Unidos precisam de um compromisso claro
nítido, né, de que o Irã não buscará desenvolver uma arma nuclear sem os meios que permitiriam obtê-la rapidamente, né. Esse é o objetivo principal e central do presidente Donald Trump dos Estados Unidos. É isso. O mais importante para o Trump, né, o motivo principal dele estar fazendo esse ataque, é que ele não pode permitir que o regime dos ayatollahs tenham uma arma nuclear, né? Então, é isso que tentamos alcançar por meio dessas negociações. O discurso de Vance durou pouco mais de 3 minutos. Vance agradeceu e se retirou sem responder a mais perguntas de jornalistas. A delegação norte-americana, liderada pelo próprio James David Vance, e a delegação iraniana, chefiada pelo presidente do parlamento iraniano, Mohammad Bagher Kalibaf, discutiram formas de avançar em direção então a um cessar-fogo. O acordo já está fragilizado por divergências profundas, né? Isso aqui quem está dizendo é o líder iraniano, né? O Kalibaf, né? o líder, presidente do parlamento, né? Ele disse que o acordo já estava fragilizado por divergências profundas e por ataques contínuos de Israel contra o Hezbollah, né? Grupo apoiado pelo Irã no Líbano. Agora, né? eu faço a pergunta para aqueles que me ouvem: o que tem a ver o Hezbollah, né, que é um grupo terrorista, né, uma organização terrorista, o que tem a ver com o fato dos americanos não quererem que o Irã desenvolva uma arma nuclear? Por que o Irã está colocando o Hezbollah na jogada, né? Situação difícil, não? Alguns membros da equipe técnica americana e paquistanesa, que estavam trabalhando lá em conjunto, tentando convencer os iranianos, né, ainda estão reunidos, disseram as autoridades, que falaram sob condição de anonimato por não estarem autorizadas, então, a dar entrevistas à imprensa. 2 das medidas mutualmente acordadas entre as partes ainda não foram implementadas: um cessar-fogo no Líbano, né, e a liberação dos ativos iranianos bloqueados antes do início das negociações. Os americanos estão dizendo que o cessar-fogo no Líbano não está incluso no acordo. Óbvio, né? A liberação dos ativos eles vão fazer assim que sair o acordo, né? Os iranianos querem que faça antes. É muito fácil, né? Libera os ativos, eles pegam tudo, transferem para outras contas, né? Em bancos russos, por exemplo, e aí acabou, aí não precisa negociar mais, né? Ah, já estamos com o nosso dinheiro. Aí ficaria fácil, né? Aí não é assim que se faz, né? Porém, Donald Trump disse que o acordo não faz mais diferença nenhuma. Aí, ó. Isso aí é um sinal de que ele vai atacar. Ó. Enquanto as negociações aconteciam no Paquistão, em Islamabad, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou mais cedo, sábado ontem, né, dia 11, que do ponto de vista dele não faria mais diferença se um acordo fosse alcançado ou não com o Irã. Significa que ele já deve estar fazendo os planos aí para o ataque, né? Falando então a jornalistas na Casa Branca, o presidente disse que está recebendo diversos relatos sobre as conversas, né, da tentativa de acordo, e que, segundo ele, já se estendem por muitas horas. Isso aí é o Trump dizendo ontem, né? Apesar disso, Trump afirmou que os Estados Unidos já tinham saído da guerra como vencedores, já cumpriram a parte militar. Já deixaram a parte militar do Irã no chão, né? Só da gente lembrar que domingo passado os americanos, né, a Força Aérea Americana e os SEALs, né, dominaram completamente o espaço iraniano e resgataram os 2 reféns, né? Você dominar o espaço aéreo de um país do tamanho do Irã não é fácil. E eles conseguiram, né? Uma missão de resgate foi muito bem sucedida. Isso significa que o Trump está com a razão. Se os iranianos tivessem, né, certos, eles teriam impedido, eles teriam força para impedir o resgate dos pilotos, né? Já o Donald Trump disse que todo o espaço aéreo do Irã é controlado agora pelos americanos. O Irã perdeu essa parte. A parte militar já era. Voltamos a dizer, a afirmar aqui, o único trunfo iraniano são as ameaças naquela faixa de terra curta, de água, né, curta, de 34 quilômetros,
do Estreito de Hormuz, que a princípio prejudica o mundo inteiro, né? Uma boa parte do petróleo, dizem que em torno de 20 a 30%, e principalmente dos fiadores dos acordos de petrodólar, que são os árabes, né? Então, é o único trunfo que os iranianos têm na mão, é a única carta que eles ainda têm. A hora em que resolver isso aí. E a gente estava ouvindo relatos ontem, eu postei lá nos nossos grupos do Telegram, que a Marinha norte-americana já entrou no estreito, né? Eles querem limpar aquela região das minas aquáticas que os iranianos colocaram, né? Que eles têm tecnologia, né, os americanos, para localizar as minas e retirar as minas dali. E caso isso aconteça, eles se colocaram aí digamos assim, a missão de policiar o estreito. O que o Irã ainda tem? Né? Tem aquelas lanchas rápidas, que eles podem atacar as lanchas, atacar as embarcações, né? Você não precisa destruir a embarcação, você avaria para a embarcação afundar, o prejuízo já seria muito grande, né? Só com essa ameaça eles já evitam o trânsito pelo local, o que é péssimo. E também alguns drones, né? Você atira com um drone barato, um Shahed, num navio, ele afunda, imagina o tamanho do prejuízo. Então ninguém vai arriscar passar por lá. Os americanos têm que deter essa condição. Não. Então, Trump ainda repetiu declarações anteriores de que os Estados Unidos teriam eliminado completamente a Força Aérea Iraniana e também a sua marinha e a liderança, constantemente a liderança. Né? Isso é um fato. Né? Segundo ele, agora o governo americano trabalha apenas para garantir a abertura do Estreito de Hormuz, uma ação que afirmou estaria sendo realizada em nome de outros países, que descreveu como medrosos, fracos ou mesquinhos. Não se trata de medrosos, nem fracos ou mesquinhos. O Trump está falando isso aí, mas não procede. O que se trata? Os países a que ele se refere como medrosos são aqueles que querem que a guerra se prolongue. São os marionetes dos globalistas ali, né? Dos donos do mundo, os globalistas europeus. Eles não vão trabalhar para o bem do seu próprio continente, né? Lembre-se, a missão de todos os líderes globalistas é fragilizar suas economias para o Great Reset. Né? Os donos do mundo querem que esses seus marionetes fragilizem as economias dos países em que eles lideram. Qualquer semelhança com o Brasil não é mera coincidência. Não estão fragilizando a economia brasileira. Se a economia estiver forte, ela pode resistir a uma tentativa do Great Reset. Então, se o acordo, se o fechamento do estreito está prejudicando a economia europeia, aqueles líderes querem prejudicar as economias dos países da Europa, por que eles vão tentar abrir o estreito? De maneira nenhuma. Acho que o Trump deveria falar a verdade, não chamar os caras de medrosos, de fracos. Não, que eles trabalham para destruir seus próprios países. Essa é a realidade. Não. Aí, de novo, agora a nossa análise de ontem. Não. O presidente americano também criticou a organização do Tratado do Atlântico Norte, a OTAN, dizendo que a aliança militar não ofereceu apoio nenhum aos Estados Unidos nessa operação. Né? Então, o Trump vai sair dessa operação com certeza, né? Mais cedo ou mais tarde, a gente não pode prever quanto tempo isso pode durar, mas vai acontecer no governo dele, vai rasgar todos os contratos, vai acabar a OTAN, né? Na visão dele não serve para nada e a princípio não serve para nada mesmo. Para os interesses soberanistas ela não serve mais, né? Os objetivos dela é para atender os anseios dos donos do mundo, né? Então, com esse governo norte-americano MAGA, né, nova, a OTAN não serve para mais nada. Né? Então, eu imagino que ele já deve ter cortado uma boa parte do orçamento, lá dos 40% do orçamento da OTAN que ele colabora, né? E em breve deve zerar isso aí. Né? Se ele está dizendo que vai acabar, como é que se acaba? Formalmente pode até continuar, mas corta o dinheiro, aí já era. Né? Corta o dinheiro, acaba, faz que nem fez com a USAID. Corta o dinheiro, os caras param de fazer o
o mal que eles gostam de fazer, não é? Então é isso, infelizmente não teve acordo, os iranianos estão pedindo, né? Aquela história que a gente já contou aqui, né? Eles não são nada pragmáticos, eles são fanatizados, eles são radicais, eles não querem abrir mão, eles estão aí há 47 anos gritando com todas as suas forças: morte à América, morte ao grande Satã, né? Que eles chamam a América do grande Satã, morte a Israel, né? É assim. Ameaçaram diversas pessoas. Lá atrás o Ayatollah Khomeini ameaçou até o escritor Salman Rushdie. Chegaram ao poder fazendo reféns na embaixada norte-americana. Depois fizeram a guerra contra o Iraque. Enfim, o histórico desse regime, né, já nos entregava que eles não iam aceitar esse acordo. Então, o que vier contra eles é parte do destino que eles próprios traçaram para eles, né? Já dizia o Sun Tzu, que eu não canso de mencionar aqui nas nossas análises, né? Contra um inimigo mais forte, ou você faz um acordo, ou você não faça guerra. Porque se você não pode ir contra ele, você vai perder e vai ficar muito pior para você. Os iranianos parece que não sabem disso, né? Eu duvido que eles acham que eles tenham uma arma secreta capaz de derrotar os Estados Unidos e etc. Com certeza não, né? Então, a questão do Trump acabar com o Irã no quesito, digamos, físico mesmo, né? Explodir as torres de energia, acabar com a economia do país, né? Dando um prejuízo grande com esses ataques de pulso eletromagnético. A única barreira é moral. É moral. Não é técnica, não é tecnológica. É moral, né? Por exemplo, uma barreira moral que o Harry Truman não teve lá em 1945, quando atirou as duas armas nucleares no Japão, em Hiroshima e Nagasaki. Ali eles não tiveram nenhum, digamos assim, limite moral. Eles jogaram mesmo. Os japoneses não queriam fazer acordo de jeito nenhum. De jeito nenhum. Foram radicais. Quando as bombas chegaram, eles fizeram um acordo, né? E os generais japoneses fizeram o harakiri, se suicidaram para, né, manter o imperador vivo. Os americanos ainda foram bondosos mantendo o imperador vivo, né? Hirohito, acho que é o nome dele na época. Né? Então, a mesma coisa o Irã, postura radical, não quer fazer acordo. Não vai acontecer a mesma coisa que o Japão, né? Porque ali, infelizmente, muitos inocentes morreram no Japão. Mas se ele jogar uma arma de pulso eletromagnético, dependendo de onde ele jogar, quem tiver nos arredores ali, o próximo, vai ficar muito tempo sem energia, sem comunicação, né? Vai voltar aquilo que a gente está dizendo aqui, para a idade das cavernas, né? A idade média, a idade, né? Infelizmente, né? A postura do Irã nessa guerra, nos dias de hoje, é muito parecida com a postura do Japão, né? Que só faltava ali o Japão se render para terminarem a Segunda Guerra Mundial, né? A invasão por terra seria um prejuízo muito grande de vidas americanas. Então os americanos, sem nenhum limite moral, usaram as duas armas nucleares. Aqui a única coisa que está impedindo o Trump é o limite moral, é o bom senso, que o próprio Irã, o próprio regime iraniano, trabalha com o fato dos ocidentais terem bom senso. É um antagonismo gigante isso, né? Quem não tem bom senso apela para o bom senso do inimigo. Que coisa, né? Inacreditável, quase inacreditável, né? A gente sabe que é verdade, né? Mas enfim, vamos ver o que o Trump vai fazer. Com certeza ele não vai deixar os iranianos desenvolverem a bomba, a arma, né? Então, eles já devem ter as informações, né, vindas do Mossad, da CIA, as informações de inteligência, da onde que estão, né, da onde os prováveis locais que tem o desenvolvimento dessa arma. E ele com certeza vai usar essas armas táticas de pulso eletromagnético para impedir, né, para atrasar o Irã,
por muitos anos aí. Agora, a pergunta que eu faço: o regime japonês lá na Segunda Guerra Mundial, que não queria, né, se render de jeito nenhum, não queria a paz de jeito nenhum, diria que iria lutar até o último homem. Eles não são também, eles não têm uma coparticipação quando as bombas caíram lá? Dá para botar só a culpa nos americanos? Não, né? É a mesma coisa o regime iraniano. Então, eles estão condenando o seu próprio povo, né, a todos as intempéries que serão advindas desses ataques norte-americanos, que eu acredito que vai acontecer. Estejamos aí prontos para ver tudo isso, né? Enfim, era isso que eu tinha para dizer hoje. Volto a agradecer imensamente todos aqueles que colaboram com o nosso canal. Por favor, colabore com esse trabalho. Segue aí a chave do Pix e o número da conta e nós agradecemos imensamente. Um grande abraço a todos, tenham uma excelente semana. Eu volto amanhã. Valeu, pessoal. Obrigado. Valeu. Tchau. Marcelo Rossi aqui, muito obrigado por assistir a nossa análise até o fim. Espero que você tenha gostado e, se gostou, por favor, compartilhe. Obrigado, valeu, até mais.